Olá pessoal, bom dia. Mais uma aula aqui de filosofia, né? Vocês são alunos do ensino médio aí, uma aula de filosofia. Estamos trabalhando no nosso livro aí, o módulo 5, capítulo 15, Filosofia, Desencanto e Desconstrução. Na aula passada eu falei com vocês a respeito da escola de Frankfurt, né? Que é uma escola do pensamento filosófico e sociológico, né, filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu como um projeto de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt, cujo a teoria crítica foi o elo conceitual que uniu os intelectuais da Escola de Frankfurt, criando uma nova interpretação daquilo que nós chamamos de sociologia marxista, né, ou do marxismo da sociologia política, no início do século XX. Todas essas escolas, como eu já falei para vocês, volto a repetir só para podermos estar adequando aí com o assunto, né, dessa escola vão participar aí da Escola de Frankfurt alguns intelectuais como Theodor Adorno, Max Hornemann, Herbert Marcuse, Erich Fromm, né, Walter Benjamin, George Rabiner, esses caras todos aí, e a ascensão dela, a ascensão da União Soviética como potência socialista começou no século XX, onde o marxismo era fortemente debatido na Europa, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, né? Alguns intelectuais que vão defender também essa visão aí, dessa nova interpretação do marxismo, né? Com base em, mas sem extinguir, assim, eles vão interpretar outros idealistas marxistas com propostas reformados na base do marxismo, sem extinguir o capitalismo, uma nova visão de capitalismo agora, mas assim, ainda assim, totalmente dentro de uma lógica mais voltada para aquilo que adequando o marxismo, né? Atualizando o marxismo, de certa forma. E dentro dessas escolas aí que nós temos aí, dessa dialética, desse assunto que nós estamos tratando, nós temos também a escola, o pensamento que vai surgir aí, né? Nós estamos trabalhando na página 8 do nosso livro, a dialética negativa, né, de Adorno, a dialética negativa de Adorno. Então, pessoal, em Dialética Negativa, de 1966, o filósofo alemão Theodor W. Adorno, né, faz uma crítica de uma forma específica e histórica à razão. Ele faz uma crítica sobre isso, né, sobre uma forma crítica histórica, uma forma crítica da história, perdão, uma forma crítica sobre a razão, né? E o seu objetivo, né, por meio dessa crítica, por meio desse pensamento crítico, o objetivo dele qual era? O objetivo dele era combater, né, por meio dessa crítica da dialética negativa, promover uma luta contra a razão utilizando armas da própria razão, em vez de usar armas, né, propriamente dito, que é mostrar que é possível usar a razão, em particular, para combater a razão instrumental. Por exemplo, a existência de certas obras de arte, né, prova que há uma razão diferente da razão instrumental, né? E Adorno chama a atenção para essa necessidade, dentro dessa lógica aí da dialética negativa, ele chama a atenção para essa necessidade de se romper com séculos de conceitos abstratos criados pela teoria tradicional, que acabaram de reprimir e suprimir a expressão da razão humana mais autêntica, ou seja, digamos que a questão da religião, né? Então, a dialética negativa, ela tem qual postura? É a negação de todas as posições filosóficas que já foram adotadas. Então, na cabeça desse filósofo, ele quer criar um conceito que nega tudo aquilo que já foi adotado e adequá-las de forma que poderiam vir a ser adotadas, de modo que, por meio da negação sistemática dos valores tradicionais, né, criados pela instrumentalização da razão, surgiria um conhecimento positivo de que, por sua vez, seria negado, e assim continuamente. Ou seja, é a negação da negação.
Então, ele acredita que a história seria construída, filosoficamente falando, a partir do momento que houvesse a negação da negação, né? Adorno nasceu em Frankfurt, mesmo na Alemanha, tá? Em 1903, e morreu em 1969. Ele viveu aí 66 anos, né? Apaixonado por música, pensava em tornar-se compositor, mas terminou sendo reconhecido como reconhecido museólogo, filósofo e sociólogo. Ele migrou para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, onde ele lecionou, onde ele lecionou mais de uma década na Universidade da Califórnia. Voltou para lecionar em Frankfurt depois da guerra, né? As principais obras de personalidade dele, de autoria dele, dialética negativa, teoria estética de três estados sobre Hegel, e além de outros diversos assuntos, né, sobre música. Mas, bom, voltando no assunto aqui, mas se tal método é ininterrupto, como saber que chegamos ao momento em que a dialética negativa não será mais necessária, né? Então, ele fala que a dialética negativa é sempre negando, é a negação da negação, sempre negando um pensamento que surge após o outro. Então, para nós podermos evoluir como sociedade, nós precisaríamos negar todos os valores tradicionais, a instrumentalização racional do pensamento, e começar a partir disso, né, dar uma sequência nova sobre tudo isso. Então, Adorno afirma que a verdadeira utopia ela é inefável. Isso é, né, não se pode descrever. É uma sociedade de tal modo não representativa que não mais é necessário tentar descrever. Então, uma vez que quando ela chegar naturalmente pela dialética negativa, esta última não será mais necessária. Por exemplo, aquilo que Karl Marx fala, né, no materialismo histórico, isso vai totalmente contra isso, porque Karl Marx fala que nós somos o resultado das lutas de classes. Então, na visão do Adorno, nós iríamos fazer o quê? Nós iríamos negar tudo aquilo que nós já fomos algum dia. Ou seja, então, eu não poderia construir uma sociedade a partir da negação, né? Nós não poderíamos construir uma sociedade a partir daquilo que nós fomos no passado, né? Junção daquilo que o exemplo do ovo, né? Que a casca é uma coisa, a gema é outra. O ovo ele não é a casca, não é a gema, não é a clara, que na verdade não é o pintinho, né? Então, na verdade, mais ou menos seria essa negação, aí, negando tudo, ao passo que nós teremos uma nova dialética, uma nova sociedade. E também a questão de Benjamin também fala sobre a repetição e degradação, né? Walter Benjamin, além de filósofo, ele foi um crítico de arte também, especial em literatura, crítico cultural também, que é outro que vai trabalhar nessa ordem aí, né? Em sua obra, são pouco extensos, né? Os textos filosóficos, sendo mais comum também um ensaio de coletâneas, né? De observações, intuição e descrição de situação. A obra de Benjamin trouxe uma importante contribuição para o uso do marxismo em análise de obra de arte. O seu método buscava fazer o quê? Ele buscava tornar explícito o processo de degeneração da sociedade burguesa e suas injustiças intrínsecas, né? Era também uma forma de promover e até mesmo de antever uma sociedade utópica sem classe. Então, ele se considerava como um profeta, né, do marxismo. E sobre esse cidadão, Walter Benjamin, ele nasceu em Berlim, 1892, tá? Em uma família judia. Esses caras quase todos eram judeus, né? Foi professor universitário, ensaísta, crítico de arte, jornalista, tradutor. Ele se vinculou ao Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, onde escreveu as suas maiores obras, as suas mais importantes obras,
coroadas de ensaios de apontamento. A obra de arte, na época de sua técnica de reprodução, alguns dos temas mais interessantes eram Baudelairianos e o surrealismo. Ele se suicidou em 1940, na fronteira da Espanha com a França, lá, fugindo da perseguição nazista. Ele se suicidou, né, um cara assim um intelectual, um grande intelectual, mas que por fim não suportou a pressão da Segunda Guerra Mundial e acabou se suicidando por causa da perseguição nazista, né? Essa utopia que ele escreve, né, que não seria um momento histórico no futuro, mas uma espécie de momento presente, eterno, em um tempo de agora, que deveria ser levado em consideração conforme as ações artísticas, né, que postam em sua prática. Esse momento presente eterno deveria também, assim, dentro dessa lógica desse pensamento dele, esse momento presente eterno deveria não ser, deveria ser o norte da produção e tentar redimir todas as injustiças históricas do presente e do passado. Para o Benjamin, o presente atual é o tempo em que se encontra imersa a cultura burguesa, tá? E um presente que se caracteriza por ser mera reprodução mecânica de valores, especialmente artísticos, sem sentido. A repetição, ela é tamanha que a arte perde sua autenticidade na concepção do Benjamin. Para esse pensador, a reprodução indica caráter fundamental e historicista e unidimensional da mentalidade burguesa. Então, na visão dele, mais uma vez também, com o advento das sociedades industriais, a arte se despojaria, pouco a pouco, né, de sua áurea, entrando em um processo de decadência por ter se tornado mercadoria. Então, a visão deles entende que tudo que vira mercadoria, a própria sociedade, né, estava em decadência, ela já estava se tornando desnecessária, né? Já a arte de vanguarda teria uma multiplicidade de dimensões e interpretações. Então, assim, possuir tais características seria possuir que Walter Benjamin chama de áurea artística, que é o papel crítico da crítica de extrair uma obra das suas dimensões e interpretações múltiplas, né? E a fim de resgatar a sua áurea, né? Ou seja, o seu valor maior. A arte vanguardista que questiona, desconstrói, destrói os padrões tradicionais para provar, né, para propor, né, novos padrões, como, por exemplo, o novo tipo de arte de uma sociedade utópica. E além de suas teorias estéticas também, que ele vai entrar nesse assunto, o seu conceito de história é outro. É um ponto muito importante de sua produção. Para Benjamin ele é contrário à ideia positivista e evolucionista sobre todas as formas. Ele faz uma leitura política da história, buscando a origem das contradições do seu presente. A crítica, né? A crítica à ideia de casualidade mecânica e crença no caráter inevitável do processo. Em vez disso, ele concebe a ideia de que o tempo é descontínuo, tá? E o tempo verdadeiro seria aquele momento em que quebra, né, o caráter linear do tempo. Assim, essa visão dele é totalmente inovadora, porque ele está, na verdade, ele, por ser de origem judaica, o que o tempo é para o judeu? O tempo é totalmente linear para o judeu, né? O grego, o tempo é cíclico, mas a história é cíclica, mas para o judeu a história é linear. Então ele está tentando romper com a própria tradição da cultura dele, né? Essa quebra de valores, ela relevaria um momento fora do tempo, que Benjamin chama de utopia. Uma utopia frágil, tá? Mas ainda assim
possível de realizar os seus oprimidos tomares de consciência, tá, de sua condição. Então, assim, de modo a retomar a sua própria voz em busca de uma redenção para toda a humanidade, na visão do Benjamin. Então, pessoal, esse conteúdo aí que eu estou passando para vocês aí, sobre a questão desse pensamento, né, dessa forma da dialética negativa, que é a negação da negação, né? Adorno vai trabalhar isso muito bem, a dialética negativa, porque da escola, hoje se trabalha isso, né? Hoje se trabalha isso, quando na sociedade tentando, as ideologias tentando desconstruir, né, aquilo que já existe, a desconstrução e desencantamento, como eu havia falado, né? Então, a dialética, né, da negação, que a gente pode dizer também, né, o reprimido ou negado pertence dentro da totalidade. Hegel, um dos filósofos que mais tratou a dialética, né, e essa contradição, ela é um dos filósofos que mais tratou essa dialética, né, dentro desse pensamento, em contraposição das ideias que levam a outras ideias, né? Então, ela é muito forte até hoje, esse pensamento. É um pensamento muito forte, muito trabalhado dentro da filosofia moderna, que de preferência trabalha nesses pensamentos aí que vão contra as ideias do idealismo, dentro da questão do capitalismo, né? E vai atacar de forma mais memorável, né, a questão está relacionada ao capitalismo. Então, a concepção dessa concepção marxista, ela é totalmente aceita e bem-vinda, né, dentro do pensamento, onde vai trazer uma evolução do pensamento marxista, como como revolução da negação, a negação da negação, né, considerar sobre recepções maxirianas e de Hegel, que são palavras fortes, né, então que contribuem para a formação desse tipo de pensamento que hoje é muito presente, muitos não conhecem, né? Muita pessoa está aí discutindo, debatendo assuntos que nem entendem sobre isso, mas você conversar com elas, eles querem viver o quê? Da contradição, mas não sabem o motivo por quê. Então, a contribuição se articula em 3 momentos, né? Que é a primeira, que foi feita por Marx, dentro do conceito Hegel da negação, e pela Revolução Proletária na crítica da política econômica. Tá? E a segunda parte discute a vinculação crítica de Marx ao conceito da negação de Hegel, no discurso referente à crítica da dialética e filosofia de Hegel, tá? Em geral, nos manuscritos econômicos, filosóficos. E nós temos aí também o terceiro lugar, né, que discute a compreensão de Hegel e Marx, tem a relação à negatividade, a exteriorização e a alienação. Então, pessoal, esse pensamento aí vai ficar para vocês aí, para vocês poderem estar lendo o livro, sobre a questão de que vocês vão perceber como é que a história hoje está sendo construída em cima desses pensamentos da escola de Frankfurt, que está influenciando muito a sociedade, influencia muito a sociedade nos dias de hoje, principalmente a sociedade aí, que nós temos aí, né, nessas lutas que eles chamam de classe, né, do pensamento, que está se tornando uma coisa cada vez mais real nos nossos dias, né, algo que havia dado um tempo, mas hoje está ganhando força novamente nos dias de hoje. Ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Tá? Vocês leiam as atividades, façam os exercícios, as atividades dos exercícios. Então, esse aqui está o conteúdo do nosso livro, é página 8, 9 e 10, tá? Do nosso livro aí de filosofia, no módulo 5, capítulo 15, desencantamento e desconstrução. Então, vamos encerrando por aqui e a gente se vê na aula presencial depois, no online. Um abraço para todos.